apresentar para finalizar as nossas discussões no grupo que a gente fez sobre o livro do Kellyman, se chama Anatomia Escolar, Reflexões sobre o Sentir e o Expressar na Escola. E aí, para explicar um pouco desse trabalho, esse título, né, ele traz um pouco do lugar que eu vou falar sobre o livro do Kellyman, né, que é o lugar da escola. De um lado, pela vivência na escola, porque eu sou professora do ensino básico e também educadora popular, num cursinho popular, e pela perspectiva de tentar olhar a emoção pelo espaço social. Então, eu dou esse título para dar de saída que eu já não estou falando só de emoção, né, mas como é que a gente vai olhar para essa emoção a partir de um lugar específico que é a escola. Né? E aí, quando eu vou comentar, né, olhar a escola pelo viés da sociologia, olhar um espaço, a perspectiva social da emoção, o que isso significa, né? Será que está tão longe assim do Kellyman? Né? O que isso tem a ver com o grupo de pesquisa que a gente estava inserido, sendo que até agora a maioria das falas traz bem a parte corporal, a parte fisiológica, a parte material aqui do nosso da nossa abordagem da psicologia corporal. Mas tem tudo a ver, né? Quando a gente vai falar do Kellyman, ele coloca num determinado momento, mesmo que ele esteja ali comentando como que toda essa parte fisiológica vai construindo o corpo, ele também vai chegar no momento e vai dizer assim, esse corpo, ele vai guardar uma história. E essa história, ela não é só genética, ela é uma história emocional. E para tratar da minha perspectiva da sociologia, eu vou colocar que essa história também é social. Porque quando a gente está expressando emoção, a gente não está expressando sozinho, né? Por mais que às vezes a nossa vivência pode até ser sozinho, pode até ser um sentir seu, mas ele está num contexto, ele está num respaldo, ele está num lugar. E aí eu vou pegar alguns autores da sociologia para tentar entender como é que essa emoção ela começa a estar nesse espaço, né? Que tipo de interpretação a gente pode ter sobre a emoção pensando num contexto social. E eles vão, o Le Breton, que é o autor que eu vou tá meio que me usando aqui, mas não vou ficar fazendo tanta referência a ele, mas só para vocês saberem que ele está no pano de fundo da minha fala, né? O Le Breton, ele vai dizer assim, que as emoções, assim como vários outros elementos que a gente tem na nossa sociedade, como o falar, ele é uma linguagem. A emoção, ela está imbricada nesse aspecto de ser uma linguagem. Mas o que isso significa em termos sociais? Significa que a partir dos nossos gestos, a partir das nossas feições faciais, a partir dos nossos sentidos, a partir do olfato, do tato, da visão, a gente vai criando símbolos, a gente vai criando signos. E esses signos vão permitir que a gente faça leituras sobre o mundo social. E aí ele vai dizer, nesse critério, as emoções, elas são signos. Né? A gente vai ter gesto para expressar o que a gente está sentindo. A gente vai ter um caminho todo que o pessoal ali estava contando para colocar esse sentir no mundo. E aí o Le Breton vai dizer, mas esse sentir no mundo colocado a partir do corpo, ele vai ter uma simbologia. A gente vai expressar o choro, a gente vai fazer algum tipo de gesto, a gente vai mexer o nosso corpo, a gente vai mexer o nosso rosto, a gente vai mudar o olhar. E a gente vai conseguir se comunicar pela emoção porque a gente tem um significado compartilhado. Né? Então, quando a gente está falando da emoção quanto linguagem, a gente está falando de uma emoção que ela está, na verdade, numa rede de significados sociais. E falar disso, pensando a escola, a gente tem que entender, mas espera aí, qual é o significado social da escola? Onde é que a escola está? Qual é essa? Em que rede de significados que a gente está imerso? Né? No caso, eu vou usar a escola, e uma escola que é parâmetro, na verdade, de um desenvolvimento de uma sociedade ocidental. Não é uma escola qualquer, é uma escola que tem um contexto histórico de formação. E esse contexto histórico, ele está atrelado a um desenvolvimento industrial. Né? É pensar uma escola que ela surge para transmissão de conteúdo técnico. Isso lá no século XIX, né? Estamos falando quando começa a se pensar no formato de escola como a gente tem hoje. E aí, na sociologia, vai ter sociologia, filosofia, vão ter muitos autores que vão trazer um olhar para essa escola como tanto de transmissão de conteúdo técnico, quanto de reprodução de normas sociais. Né? O Foucault ele vai olhar, o corpo vai ser, e olha-se para esse corpo. Né? O Foucault é um dos autores que vai olhar para esse corpo, mas vai dizer assim, a escola vai tentar docilizar esse corpo, vai tentar, através da disciplina, tornar o corpo um corpo dócil. Só que, quando a gente olha, ele fala do corpo, mas ele não fala ainda de emoção.
ele está falando de controle, ele está falando de uma coisa no corpo, mas ele ainda não está falando necessariamente de emoção. Aí tem um outro autor na sociologia, que é o Norbert Elias, que ele vai falar assim, bom, junto com esse processo de disciplinamento, vai ter um processo que vai sustentar a nossa sociedade. A gente só vai passar por um processo de industrialização, a gente só vai começar a se organizar socialmente do jeito que a gente se organiza, porque a gente vai passar por um processo que ele vai chamar, né, e aí a gente tem que fazer uma releitura, que é de civilização, é um processo civilizatório. E por que eu trago isso aqui? Porque a descrição do processo civilizatório para ele é exatamente o processo de conter as pulsões, é o processo de controle dos desejos corporais. Então, ele fala que não é só um processo de industrialização que a gente passa no contexto social, a gente passa por um processo de entender onde é que a gente pode expressar a nossa pulsão e onde é que a gente não pode expressar a nossa pulsão. E aí vem a articulação com o Kellerman, né? Porque a gente não está falando só de uma emoção que é sentida e é uma emoção expressada, mas é uma emoção também que é interpretada socialmente. Né? Que tipo de emoção que a gente pode expressar e que tipo de emoção a gente não pode expressar. Né? Como é que as reações dos outros moldam o nosso expressar? Moldam, e lembrando aqui o que a Letícia colocou, que a emoção ela é a materialização desse sentir. Né? Quando a gente coloca no corpo, quando a gente tira esse sentir e bota para o mundo. Né? Então, a gente vai ter algum tipo de reação, a gente vai materializar esse sentir. Então, quando ele vai falar dessa interpretação, ele está falando desse processo. Quando a gente materializa a emoção, o que vem? Né? E aí, volto ali a minha fala inicial, nesse processo que a emoção é vista tanto como linguagem, como relação. Porque a gente não se expressa só para a gente. E a gente não se expressa necessariamente só para o outro indivíduo. A gente se expressa sempre se relacionando com os significados sociais que a gente dá ao que é uma emoção. O que é uma emoção boa? O que é uma emoção ruim? E aí a escola, ela não surge só como um lugar de disciplinamento do corpo, mas surge também como um lugar de como é que a gente vai aprender a controlar essas pulsões. É um momento onde a gente também vai ensinar as crianças até a adolescência o que a gente entende sobre emoção. Né? Qual que é a pulsão que é válida? Qual que é a pulsão que você não pode expressar na escola? Você não pode falar tudo na escola. Na verdade, você tem que ficar quieto a maior parte das vezes, e se tem desconfortos ou frustrações, você vai ter que aprender a lidar em outro espaço. Né? Mas e aí é desse lugar, né, que vem o meu olhar para o livro. Porque enquanto a gente estava fazendo a discussão do livro, eu estava voltando para a sala de aula no contexto de pandemia. E a sala de aula, essa volta, ela foi permeada por muitos desafios para todo mundo, assim, para os alunos, que tanto que acho que está bem falou-se bastante na mídia e começou a surgir bastante pesquisa sobre a quantidade de laudo que começou a ter, que coisa que antes a gente não cuidava tanto e de repente a escola virou uma escola laudada, surgiu até o verbo, né? Você está na escola, de repente vem uma professora e fala, esse aluno aqui é laudado. Né, o laudo virou um jeito de qualificar ali. E, ao mesmo tempo, os professores, né, pedagogia, a gente também estava em casa, a gente também não estava mais numa sala com 45 alunos, né, a coisa estava diferente. E voltar para a escola foi um momento onde a gente voltou, e aí a gente percebeu que a escola não é só transmissão de conteúdo mesmo, porque o que estava pautando a nossa transmissão de conteúdo era a carga emocional de um pós-pandemia. Então, se vocês começarem a conversar com os professores, vocês vão ver que tem relatos desde quadros de fobia social e ansiedade, até quadros de extrema agressividade. E eu, no caso, estive numa escola onde, por alguma razão, a maioria dos alunos estava num quadro de expressão de agressividade. Num primeiro momento, bom, eu também estava numa pandemia, eu também, né, endureci, e fui para uma sala de aula dura. Quando eu vejo uma expressão de agressividade, a minha primeira reação como professora, num lugar institucional, foi endurecer e falar, cara, o que é isso? Quem manda aqui sou eu, essa sala de aula é minha, podem sossegar o facho, que aqui quem vai dar aula sou eu. E eu passei, acho que 6 meses em pé de guerra com os alunos, né? E conversando com os outros professores, mesmo quadro. Aí teve um momento que eu estava exausta e eu falei, cara, quer saber? Eu vou parar de dar aula. Eu não quero, vou parar de dar aula, né? A nossa compreensão do que é dar aula. Vou parar de dar aula, estou cansada, eu vou desistir. A partir de hoje eu vou chegar na sala e o meu objetivo é que seja um espaço agradável, porque eu não estou aguentando mais, nem eu, nem os alunos.
E aí eu larguei realmente mão de pensar em conteúdo ou qualquer coisa assim, e aí eu comecei a tentar fazer atividades com eles. Recorri ali às minhas amigas psicólogas, pedindo sugestões mas num lugar muito mais informal, não foi muito pensado, foi mais impulsivo, de tipo, me dá uma dica, o que eu faço com eles, o que eu posso para dar uma aliviada. Aí eu trabalhei com textos de poesia num primeiro momento, e depois eu comecei a trabalhar com imagens. E passei uma música, eu não me recordo exatamente a música que foi, porque na época eu escolhi realmente, foi uma coisa bem impulsiva mesmo, e aí terminei a música e falei, olha, eu quero que vocês me respondam 2 perguntas. Quem vocês são e como é que vocês se veem? E a partir daqui a gente vai começar a tentar construir uma nova relação. E muito sinceramente, eu achei que não iam sair grandes coisas. Que ingenuidade, né? E aí eu levei, obviamente, uma rasteira daqueles alunos que até então eu estava em combate, né? Então, até então eu estava brigando com eles. E aí eu fiz isso com 3, das 6 turmas eu consegui fazer com 3. Então foram 90 trabalhos e eu escolhi 6 trabalhos para trazer aqui. E foram 6 trabalhos assim que eu quero contar o que eles me contaram quando eles iam falando e fazendo. Né? Então, por favor, Di. Aí a primeira coisa que me chamou a atenção foi que claro, muitos alunos, em termos de corpo, pensar no Kellyman, nem todos os alunos desenharam um corpo, né? Mas o que me chamou a atenção é que a maioria das vezes que eu conversava com os alunos, eles me contavam sobre um sentimento. E eu falei, opa, tem alguma coisa aí. E a gente já estava no grupo, então eu levei para o grupo, e daí a coisa começou a fazer sentido. Porque eles iam respondendo as perguntas de quem sou, como eu estou me sentindo. Né? Não era exatamente o que eu esperava. E os alunos que não trouxeram essa imagem, uma emoção já trabalhada, que eu já vou começar a comentar com vocês, eles trouxeram elementos para dizer do que eles gostam. Então, eu também fiquei impressionada porque eles iam colocando, por mais que eles talvez não tivessem uma ideia de unidade ainda da personalidade, eles já tinham a percepção de aonde eu me sinto bem, aonde eu me sinto mal, o que eu quero para mim. Então, tenho essa base como fundo, apesar de que eu trouxe 4 trabalhos, eu acho. Bom, e aí esse trabalho aqui, no primeiro momento ele não escreveu nada, eu pedi para eles colocarem sempre um título nas obras, né, uma coisa assim, para eles me explicarem o que estava acontecendo. E esse menino, apesar de, no lugar do título, ele escrever outra coisa, ele me disse que o título dele era Ser Quem Eu Sou. E eu perguntei para ele, não tinha nada escrito, né? Aí eu perguntei para ele, nossa, o que você está querendo me dizer? E ele disse que isso era uma raiz e que ele sente que quando ele vai para a escola, essa raiz está sugando ele, né? Que ele sente que tudo suga ele. E aí, depois que eu perguntei para ele, ele resolveu escrever quais eram as coisas que sugavam ele. E aí ele escreve do lado: falas, pessoas, gestos, depreciação, família, opinião das pessoas, paixões incompreendidas, trauma, amizade e ansiedade. Esse menino está no 8º ano, ele está com entre 12 e 14 anos. Todos os trabalhos são essa faixa etária. E aí ele escreve do lado que ele faz coisas para conter essa sugação, vamos dizer assim. E aí ele escreve vários nomes de séries. E eu achei isso super, né, tipo, nossa, bem contemporâneo e geracional também, né? Então ele colocou várias séries ali que ele se sente confortado, vamos dizer assim. Então esse é o primeiro. E outra coisa que eu achei bem legal é que ele colocou o nome, ele se apresenta, né? Então ele coloca blá blá blá, esse é o meu nome. Eu falei, achei, que bom. Pode passar. Esse aqui é um colega dele, né? Podem até reparar que a pessoa, eles desenham bem parecida e cortam os braços. Eu não sei porque isso acontece nos adolescentes, mas eles se desenham sem braços. E aí ele também não tinha escrito nada. Eu acho que depois que eu ia perguntando, eles iam sentindo a necessidade de contar o que tinham me dito, assim. E ele só tinha desenhado ele, o cadeado e dado o nome, Vida Triste. E aí eu perguntei, nossa, o que esse cadeado quer dizer, né? Como que você está vendo isso? E ele falou que ele sente muitas vezes que ele fica preso na cabeça dele, porque ele tem medo de se expressar, porque ele acha que se ele mostrar quem ele é verdadeiramente, as pessoas não vão gostar. Tipo, um menino de 13 anos. Eu precisei fazer 3 anos de instituto para conseguir chegar nessa compreensão, tá? E o menino me manda uma dessa.
E aí, assim, ao mesmo tempo que era muito legal ouvir, eles contavam isso num lugar de muita tranquilidade. Não era tipo, nossa, professora, vou te contar uma coisa. Não, era, professora, é que eu me sinto presa dentro de mim mesma. Então, eu tenho medo que as pessoas. Você fala, cara, você acabou de me jogar uma bomba aqui que eu não sei o que fazer. E é isso que ele escreve aqui, assim, né? Aí o outro, esse aqui foi o que mais me chocou, porque esse foi acho que o primeiro que me despertou realmente que alguma coisa estava acontecendo e que essa atividade meio num lugar de desespero meu e de desistência quase da sala de aula, foi onde eu vi, opa, na verdade, vamos lembrar da psicologia corporal, porque eu acho que tem coisa que está saindo aqui. É uma menina, ela é absurdamente quieta, ela não fala em sala de aula, era muito difícil se comunicar, ela não tinha esse embate de agressividade, mas era um lugar quase de apatia, assim, que você falava, gente, eu não sei como me comunicar com essa menina. E aí eu dei vários materiais, desde tinta, recorte, revista, fio, e aí ela vira o pincel do outro lado e começa a bater assim no pincel, ela ficou umas 2 aulas fazendo isso. E aí eu pergunto, não dava, quando eu perguntei para ela, não dava para ver que era uma pessoa que ela ia desenhar. Eu só estava vendo ela batendo e estava vendo meio que uns borrões, assim. E aí eu fui conversar com ela e perguntei, e aí, como é que você está nesse processo? O que você está querendo mostrar? Né? Quem que é você, no final das contas? Né? Tentando dar uma brincadinha. E daí ela fala assim, professora, é que eu sou triste, mas a gente nunca é todo triste, né? Aí você fala, assim, e eles soltavam do nada, gente, sabe? Não era uma coisa assim elaborada. E você ficava naquela, é verdade, você está completamente certa, a gente nunca é todo triste. E daí já vinha um outro aluno, já falava, então não era uma coisa assim, uma confidência, não era um. Não, não, tava era o retorno presencial. Foi o primeiro semestre de retorno obrigatório no presencial. Eu não conhecia eles online, eu estava em outra turma, não estava com eles. E aí, então, me chocou, além da expressão emocional propriamente dita, né? Eu pergunto quem eles me respondem como eles estão se sentindo. Eu também fiquei muito surpresa com a naturalidade com que eles falavam, apesar de todo um contexto de não poder se expressar. Né? Porque a gente estava numa escola onde a gente estava tentando fazer com que eles se contivessem. Afinal, eles estavam demais. Né? Eles estavam agressivos demais, eles estavam ansiosos demais. A questão da sexualidade também apareceu muito nessa escola, principalmente no 9º ano, que eles saíram para a pandemia no 6º. Então, eles ficaram 7º e 8º em casa. Eles estavam com 11 anos, 12 anos e voltaram com 13. Então, assim, teve muito caso envolvendo a questão da sexualidade, porque também não sabiam lidar com aquilo, assim, né? E então, né, me pegou muito assim, ao mesmo tempo que eles estavam nesse contexto de, cara, tem expressão que vocês estão fazendo demais, vocês têm que conter, uma naturalidade de falar o que tá sentindo, que eu falei, gente, como é que a gente não percebeu antes, né? No meu caso ali, como é que eu não conversei com eles antes? E, enfim, e aí, pode passar, por favor. E aí, esse aqui, eu também achei, ele é bem simbólico, na verdade. Todos são, né? Mas esse aqui, ela jogou fora esse. É uma menina também, eu olhando ela fazendo, eu tava achando uma gracinha, né? Professora, olhando, nossa, que legal o desenho dela, tô curtindo muito e tal. E aí ela jogou fora. Antes, isso aqui fui eu que peguei do lixo, desamassei e peguei o título e recoloquei o título. Mas ela não quis que eu depois fiz um mural, ela não quis. Ela pediu para não colocar no mural. Falei, não, tudo bem, mas eu posso guardar para mim? Pode. Beleza. E aí ela falou, vou fazer outro, professora. Falei, faça. Na hora, eu só desamassei e guardei e não olhei direito, assim. Mas aí ela me fez um outro cartaz e me entregou o outro cartaz para pendurar. E o outro cartaz era basicamente a mesma coisa com as bolinhas, né? Ali é o nome de uma música, mas tá escrito errado, eu não sei agora o que era, não me lembro exatamente o que era, mas tinha as bolinhas, não tinha música, e em vez da sereia, ela recorta uma modelo que tá numa passarela, assim, e coloca modelo. E aí, beleza, eu pendurei, deixei pra lá não, né? Pendurei, terminei minha atividade. E daí no grupo eu falei pro pessoal, gente, eu vou lá buscar, vou tentar tirar foto, vou tentar buscar os cartazes. E aí peguei o cartaz do meu armário e abri. E a hora que eu olhei o nome, modelos perfeitos, eu falei, gente do céu. Tipo, como eles dizem coisas, né? Então, assim, esse aqui não tá bom o suficiente, né? Tem que ser a modelo lá, específica, para ela poder se apresentar para mim, numa sala de aula, que nem valia nota nem nada. Então, né, o que a gente tá e aí eu acho que esse cartaz, ele me dá muito de trazer de novo, assim, nossa, o que a gente está fazendo em sala de aula, né? O que a gente está ensinando em sala de aula
para os estudantes, não em termos de conteúdo, mas em termos emocionais mesmo, né? O que a gente está falando para eles que ela não teve segurança de se expressar como ela de fato queria, né? E aí, para fechar, esse aqui, que daí não tem o corpo, né? Em nenhum momento eu falei para eles desenharem corpos, em nenhum momento. Isso acaba aparecendo depois que a gente conversou, eu fui visualizar que isso acaba aparecendo mais do que eu tinha percebido. Mas esse aqui, ela traz só as mãos e ela pede para as amigas pintar as mãos. Então, ela coloca as mãos dela, aí ela olha para as amigas e fala, nossa, vamos todo mundo fazer e bater no meu cartaz. E daí ela bateu várias mãozinhas no cartaz e escreve, né, marcas em mim. Cada pessoa que passou a minha vida deixou a marca em mim. Então, tá escrito aqui. Gente... E aí eu saí foram 2 semanas de aula disso e eu saí meio desamparada, sem saber o que fazer, porque eu realmente não estava esperando. E aí levei muito para o grupo, né? Conversei muito com a Carol para tentar organizar, assim, o que tinha acontecido. E aí, assim, o que eu reparo também, mesmo fazendo o workshop aqui, lá eu assumo tanto a posição de professora que o lugar de pensar no sentimento e validar o sentimento, ele fica secundário. Então, eu me despertei sendo uma professora que passou por aqui, uma professora que é lida pelos alunos como uma professora bem amena, né? Eu não sou uma professora autoritária, totalmente autoritária, e ao mesmo tempo isso passou, né? Então, imagine quando a gente não tem sequer uma leitura disso, o que não passa, né? Então, passa muita coisa. E aí tinha uma última coisa que eu queria falar. E aí, né, dar o feedback, né? Já que eu estou contando uma história pessoal, o feedback que, obviamente, depois dessa atividade, a minha relação com os alunos mudou, assim, inacreditavelmente. Por questões pessoais, passou uns 2 meses, eu tive que largar a escola, e foi um processo, porque daí também foi aquela coisa de, tipo, puta, mas agora, né? Agora que a gente está conseguindo se conversar, e eu senti que foi uma quebra, de fato, eu ter saído, uma quebra para mim, né, para o processo de entender o que aquilo estava acontecendo e para o lugar de vínculo com os alunos, porque criou um vínculo em sala de aula, não necessariamente um vínculo deles virem ficar me contando coisas, mas um vínculo da gente conseguir fazer aquele espaço de outra forma, assim. Então, eu trago mais, assim, até como um registro para mim mesma do potencial que a sala de aula tem se a gente, às vezes, dá uma desistida do conteúdo e vai olhar para outras coisas, sabe? Então, eu queria mais, assim, mostrar, assim, como que... o potencial da adolescência mesmo, né? E como dá para resgatar muita coisa aí nessa escola aí. Acho que é isso, gente.